Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar um tema que eu sinceramente relutei e pensei muito se ia gravar esse vídeo ou não, mas é necessário que seja feito e como sempre aqui no canal eu me importo, claro, com a audiência, se vocês estão vendo, inclusive estou muito feliz que o canal está crescendo, está chegando muita gente nova, agradeço a todos vocês, mas sendo muito sincero, para você que já está aqui, já vai entendendo, o meu compromisso final não é exatamente com a audiência, e sim com a verdade. Então, se for necessário perder audiência, perder seguidor, perder inscrito para falar a verdade, assim eu farei, sendo pequeno ou sendo grande. Essa é parte da minha vida e eu não abro mão dessa parada. Então pensei muito em fazer o vídeo de hoje, mas vamos lá, vamos fazer, tá? Antes, só pra um cara no comentário falou: pô, tem um boneco do Flusão lá atrás. Tem mesmo, mas aquilo ali é o meu pai, né? É um boneco do meu pai que é tricolor. Então ele tá com a camisa do Fluminense, eu sou Flamengo, ele é tricolor, enfim, não era sobre isso, né? Mas vamos lá, rapaziada, vamos ao assunto. É um assunto delicado, um assunto importante, um assunto que a gente tem que debater, a gente tem que conversar, a gente tem que ter espaço para conversar sobre isso. E eu sinto muita falta disso. Se tratando de música, se tratando de rap, acho que mais ainda, e não entendo o porquê isso não é debatido da maneira como a gente vai debater aqui no canal hoje, tá? Então você já viu o título aí do vídeo, é um título polêmico, mas é um título verdadeiro, tá? O rap não é de direita, mas o rap também não é de esquerda, tá? E a gente vai, e para contextualizar isso aqui, claro que eu não sou ninguém para poder falar pelo rap inteiro, assim como ninguém é ninguém, mas eu sou uma andorinha e estou dando aqui a minha visão. O rap é um movimento de oposição, né? Inclusive nos princípios do rap tinha muito uma ideia anarquista, né? Uma anarquia é uma oposição total a absolutamente tudo. Mas o rap sempre foi uma voz de protesto pelos oprimidos, uma voz de protesto por quem não tem voz, né? Uma voz que surge através dos MCs e dos artistas e assim permanece. Sempre fazendo oposição, seja oposição a um governo de direita, seja oposição a um governo de esquerda, né? O que vem acontecendo nos últimos anos é que com o domínio cultural da esquerda e também no domínio dos governos da esquerda, se a gente parar para pensar, a gente está em 2026, de 2002 a 2026 se passaram 24 anos e a gente teve 3 anos de governo, 4 anos de governo de direita, né? Se você colocar o Temer ali como um centrão, bota 2 anos de Temer, né? 24 anos, você está dizendo aí que 18 anos a gente teve um governo federal, que é o governo mais importante do Brasil, de esquerda, tá? E nem vem vocês, pessoal, o PT não é de esquerda. Não, cala a boca, né? Cala a boca, se você fala um negócio desse, cala a boca, senta e aprende, tá bom? Com amor, tá? Não tô dando um esporro amistoso, beleza? Então vamos lá, por que eu digo isso e qual vai ser o assunto que eu vou trazer para vocês hoje? O assunto que eu vou trazer para vocês hoje, vou dar um exemplo que está acontecendo agora, é o caso dos motoboys aqui no Rio de Janeiro, beleza? O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Nos últimos 10 dias, 3 motoboys, né? Que claro, não preciso explicar, um motoboy é um trabalhador, né, e um trabalhador dos que mais prejudicados, né? Vai lembrar que o motoboy, meu irmão, o cara pega chuva, pega sol, tá na rua, tá dirigindo moto, que já é um perigo em si, né? Dirigir uma moto. 3 motoboys foram assassinados, tá ligado? Durante uma tentativa de roubo das suas motos, do que eles estavam andando. E várias comunidades estão rechaçando motoboys, né? Estão recebendo ameaça de que não podem entrar. Enfim, o crime organizado tá, de alguma maneira, combatendo os motoboys, né, em alguns aspectos, principalmente a galera que tá roubando. Então, cara, diante desse cenário, o que aconteceu? Isso é um fato, né? Trabalhadores, morrendo por estarem trabalhando. É surreal. Num país sério, isso já deveria ser motivo pra gente parar tudo, né? É sempre bom lembrar, o Brasil é o país mais assassino do mundo inteiro, né? A gente agora acho que perdeu para a Nigéria, que está tendo uma perseguição aos cristãos lá gigantesca, então está aumentando o número de mortes, mas nem na guerra da Ucrânia e da Rússia se mata tanto quanto se mata no Brasil. Então nós somos o país mais assassino do Brasil, do mundo, e a gente meio que isso vai se acostumando, né? A morte vai se tornando algo bem comum pra gente, infelizmente. Então é sempre bom a gente dar um passo para trás e quando essas coisas acontecerem a gente pensa: caralho, meu irmão, 3 pais de família, tá ligado? Que morreram trabalhando. Surreal. Diante disso, olha que interessante que aconteceu, né? E pra mim, isso que faz eu gostar muito de rap, tá? Mesmo que tenha umas laranjas podres por aí que estão se vendendo pro sistema,
E não estou falando isso de maneira super teórica, né? Não dá para explicar exatamente como que eles se vendem, o que está acontecendo, mas ainda assim, diante disso, alguns artistas deram a cara e representaram as comunidades, né, para poder falar disso. Por quê? Porque normalmente os artistas só vão botar a cara para falar quando é o Estado que mata, né? Então, se a polícia entrou e matou, todos os artistas vão se mobilizar com razão, tá? Com razão. Se o Estado mata a população, a população, meu irmão, tem que protestar. Deveria até quebrar o Estado, mas enfim. O que acontece é, quando é o próprio crime que mata a população, geralmente os artistas ficam em silêncio, né? E aí isso é um problema gigantesco. E eu até entendo, tá? A gente poderia aprofundar aqui na raiz desse problema, que com certeza ela passa pelo medo. A maioria dos artistas ou mora, ou vem de comunidade, ou tem amigos e familiares dentro de comunidade. Então, como que você vai, né, tacar pedra nos caras que podem tirar a sua vida? Há um certo medo. Então é natural também que as pessoas tenham mais cautela para poder criticar, né? Criticar o Estado, né, é muito mais fácil do que criticar o crime, né? Porque o Estado, de alguma maneira, por mais que ele seja, né, cometa atrocidades, ele tem que andar numa certa legalidade, né? O crime não. Então, se você critica o crime, os caras podem mesmo aparecer na tua casa e te passar, né? Então, eu até entendo, mas a verdade é, né, se a gente for covarde, essa vida não vale de nada. Então a gente tem que ter coragem para botar a cara e criticar. E Felipe Ret, Oruan e Major RD, esses foram os que eu vi, tá? Talvez tenham tido outros, mas esses eu vi. Vieram a público e, meu irmão, fizeram duras críticas contra o crime, porra. Isso é muito importante, isso é sensacional, isso é maravilhoso, porra. É importante, são pessoas que representam comunidades, que estão dentro do rap nacional e que, meu irmão, vieram a público e falaram sobre isso, criticando o crime. É claro que o crime sempre deveria ser criticado, mas você percebe que tem que ter um nível de coragem, né, e de sacrifício muito grande para poder dar um depoimento desse. E eles deram, tá ligado? Por quê? Porque o rap, justamente, ele é oposição ao que tá errado, meu irmão. Então, se o crime tá fazendo merda, meu irmão, vamos criticar o crime. Ah, mas Rodrigo, o mundo ideal é que não existisse crime. Mas desde que o mundo é mundo, o crime existe. O problema que está acontecendo agora é, o crime sempre teve uma ética, né? Por mais que seja estranho falar isso, mas há uma ética no crime e essa ética do crime vem se perdendo. Então, antes havia um certo respeito, né, aos mais velhos, aos trabalhadores, às mulheres, né, às crianças, né? Porra, quantas vezes, né? Qualquer cara do Rio de Janeiro que cresceu perto de comunidade sabe quantas vezes tá passando uma criança e o pessoal, porra, né, esconde as armas, ou, porra, né, não passa por ali que tá tendo droga, o pessoal escondia para poder, né, não ser a luz do dia. Só que isso vem se perdendo. Então, não é que o crime tá acontecendo, o crime sempre existiu. Acontece que há uma ética, até entre os criminosos sempre houve uma ética, ainda há, e essa ética vem se perdendo. E é justamente sobre isso que esses artistas vieram falar, porque a partir do momento que o crime começa a tirar a vida de motoboy, mano, claro que não deveria tirar a vida de ninguém, mas caralho mesmo, de motoboy, porra, os caras já não são sofridos o suficiente. Aí, é claro, os artistas se vieram a público e se manifestaram. E aí, diante disso, quero trazer para vocês também algumas... Por que o rap não se enquadra, então, nem na esquerda nem na direita? Primeiras reações que tiveram a partir dessas manifestações... Eu sou um cara que o pessoal me pergunta, né? Você é de esquerda ou de direita? Cara, eu sou católico, essa é a minha resposta, tá? Eu não sou de esquerda nem de direita, porque vão ter vezes que eu vou concordar com a esquerda, vão ter vezes que eu vou concordar com a direita, e eu não fico pagando pau pra poder andar em bonde, entendeu? Meu irmão, eu tento pensar, né, o máximo que eu consigo, e se para isso eu tiver que romper a amizade, que assim seja. Eu só não vou vender a minha consciência. Então eu acompanho esquerda e direita, tá? Diante dessas manifestações de Oruan, Felipe Ret, principalmente do Oruan, né, que tem uma relevância muito maior, principalmente por ele ser filho do Marcinho VP, eu vi já de cara o Danúzio Neto, que, porra, pra mim é um dos maiores portais de notícia do Brasil, mas que, claro, tem um viés muito claro à direita, isso é óbvio, mas eu o acompanho. Republicou o vídeo do Oruan e escreveu assim, ó, Oruan critica os seus comparsas. Porra, cara. Feião, tá ligado? Feião, é absurdo isso, só não vou dar mais adjetivo pra não tomar um processo.
Mas, porra, é um absurdo colocar dessa maneira, a manchete ser dessa maneira. E eu entendo, né? Apesar de não concordar e achar terrível, eu entendo, porque ele tá falando pro público dele que é de direita, que acha mesmo que o Oruan é bandido, que tem que ser preso e o caralho. E é óbvio que todo mundo que, porra, observa um pouquinho a vida do Oruan vai perceber que, cara, sim, o pai dele era bandido, tá preso há décadas, mas, porra, ele é artista, caralho. E, naturalmente, alguém por ter crescido dentro de comunidade, todos os amigos serem de comunidade, vai ter um amigo ou outro que é bandido, como todo carioca, porra, que cresceu perto de comunidade tem, tá ligado? Enfim. E aí, colocar dessa maneira, como se o Oruan estivesse falando com comparsas, colocando o Oruan no mesmo nível de quem tá roubando e assassinando o motoboy, é vergonhoso, é feio. E a direita erra muito nisso. Ela, ao invés de acolher, ela, ao invés de entender, ela empurra as pessoas pra esquerda cada vez mais, tá ligado? Cada vez mais, quando ela coloca isso dessa maneira, eu me colocando na posição de um jovem sem consciência formada, eu olharia aqui e falava, caralho, mano, isso é uma injustiça, então aqueles caras de lá devem estar certos. Então, não só o Danuzzi fez isso, como, porra, é óbvio, né, o pessoal da MBL bate muito no Oruan, mas eu vi aquele cara que é o tal do Jota, né, que o user dele no Instagram, acho que é Siga o Negro, né, que é um negão lá de Porto Alegre, o Jota, também fazendo uma reação ao vídeo do Oruan e meio que zoando também, colocando o Oruan também como se fosse um bandido. É claro, para ganhar clique, para poder falar para a audiência, para poder, né, ganhar engajamento, mas, pô, é feio porque tá faltando com a verdade, tá? Então, por esse lado, a direita não entende... A direita não entende a dinâmica da população verdadeira, né? Claro que todas as populações são verdadeiras, da população real, trabalhadora, tá ligado? Da galera de mais de baixo. A direita não consegue entender essa realidade. Não consegue mesmo, né? Entender que o Oruan não é bandido, mano. Ele pode fazer a merda dele, né? Já fez, paga por isso, mas ele não é bandido, pô, né? É meio óbvio isso, mas tudo bem. Por um outro lado, por que o rap também não é de esquerda? Porque diante dessa situação, né, de crime, de assassinato de trabalhador, o que a esquerda fala? E aí eu vou pegar de exemplo 2 deputados aqui do Rio de Janeiro que recentemente estiveram unidos, artistas de rap, naquele movimento MC não é bandido, né? Eu sempre que vejo artista de rap envolvido com político, eu olho aquilo e falo estranho. É estranho, tá ligado? É muito estranho. Porque essa geração não deveria estar se vendendo como a geração passada se vendeu, né? Claramente, a gente pode um dia aprofundar sobre isso. E aí eu vi, né, esses deputados que são do PSOL aqui do Rio de Janeiro, que é um partido, claro, de esquerda, alguns vão dizer até que é de extrema esquerda, né, que é um pastor, né, Henrique Vieira e a Dani Monteiro. Eles estavam nesse movimento MC não é bandido. Que caralho, maneiro o movimento, né? MC não é bandido, né? Claro, né? Ninguém é bandido, né? É bandido quem comete crime, né? MC não é bandido, engenheiro não é bandido, né? Uber não é bandido, motoboy não é bandido, né? É meio óbvio, né? Claro que MC não é bandido. Bandido é quem comete crime. Que pode ser um MC, que pode ser um motoboy, que pode ser um engenheiro, né? Enfim, eu sou meio literal às vezes. Então, esses 2 deputados estavam nesse movimento, tá? Com esses artistas, que na época o Pose ou o Oruan estava preso, não lembro agora quem era, acho que era o Pose, e se uniram ali, principalmente o pessoal da Main Street, tá? Fazendo um movimento que eu acho bom, tá ligado? De aproximação com a política. O rap precisa ter voz política. Mas para ter voz política, ele não precisa ter que se vender ou nem que se submeter a forças já pré-existentes. E eu sempre lembro do Mano Brown, que todo mundo sabe que é de esquerda, que todo mundo sabe que sempre votou no PT, mas que dentro de um palanque do PT virou da frente de todo mundo e falou, olha, vocês perderam a base e quem fez merda vai ter que pagar e vocês vão perder, e foi quase que vaiado, tá ligado? Deu um esporro em todo mundo. Por quê? Porque, cara, a verdade tem que estar acima de tudo, beleza? Então, o problema não é ser de esquerda ou de direita, o problema é você se vender. Esse é um problema sério. E aí, cara, esses 2 deputados que na hora do hype, né, porque é um hype muito grande, não? Quando o Pose estava preso, só se falava disso, estavam ali no movimento, até então tudo certo. Esses deputados que são de esquerda falaram o que sobre as mortes dos motoboys do Rio de Janeiro? Eu devolvo para vocês. Qual foi a declaração deles sobre a morte dos motoboys? Zero. Pelo menos nas suas redes sociais, se você entrar agora ali e ver feed, não tem... Se postou talvez um story, né? Não vi, não posso falar dos stories, mas no feed não tem nenhum depoimento sobre isso. Em plena morte do motoboy, crise de crime no Rio de Janeiro, o que a esquerda está falando?
o carnaval precisa ter água. Porra, meu irmão. Ou a aluna trans de medicina da escola Parque. Tipo, o pessoal tá numa pauta aqui, eu não tô desmerecendo que isso seja importante, mas existe uma questão de hierarquia de prioridade. Pessoas estão morrendo, meu irmão. Tu vai ficar debatendo o cara da entrar na faculdade ou a água do carnaval? Pô, vai pro caralho, né? Porra, tá de sacanagem, né? O nego tá morrendo, mano. Morrendo, tipo, caralho. Não existe nada mais importante do que a vida humana, entende? Então, o que a esquerda falou sobre isso? Nada. Nada e nada. Porque, claro, meu irmão, é claro, essa pauta da segurança pública é uma pauta já tomada pela direita, porque a direita entendeu que o trabalhador, no final do dia, ele quer viver, tá ligado? Ele quer estar vivo, é óbvio. E os artistas, quando vêm a público e falam isso, eles reforçam isso, que é uma demanda de todo ser humano. Nós queremos sobreviver, nós queremos viver, nós não queremos ser assassinados, nenhum de nós, o rico, o pobre, o preto, o branco, o hétero, o homossexual. Ninguém quer morrer, tá ligado? Então essa deveria ser uma pauta de coalizão de direita e esquerda, todos unidos para poder acabar com esta merda. Mas por questões políticas e eleitoreiras, é óbvio que isso não vai acontecer, pelo menos nos próximos anos. Talvez vocês que estão me vendo, que são os próximos artistas, que são os próximos influenciadores e formadores culturais de toda uma geração, talvez vocês conseguirão fazer isso. Por enquanto não há horizonte de mudança sobre isso, tá? E aí você vê, né? A direita empurra a galera para a esquerda e a esquerda se cala diante de uma demanda real da população. Motoboys estão morrendo e a esquerda está calada. Motoboys estão morrendo e a direita está zoando, né? Os artistas que estão dando esporro. Porra, que ato nobre, né? De Oruan, Felipe Hetman, JRD, né? Que ato nobre. Ter a coragem de dar esporro no crime. E pedir ética, né? Já que não dá para pedir pro crime acabar, pedindo pelo menos ética, clamor, noção. Porra, não dá para matar o trabalhador, cara. Não dá para roubar celular de empregada doméstica, tá ligado? Não dá para, né? Enfim, vende a sua droga, né? Eu acho que é isso, né? Enfim, não vou ficar dando pitaco aqui também, porque eu não tenho força política suficiente para poder definir nada, então não adianta nada dar opinião sobre isso. Para finalizar, galera, para vocês não saírem daqui também sem porra nenhuma, aqui eu vou trazer um campinho da filosofia e da teologia também, para os mais interessados. Então, fiquem aí esses 2-3 minutos para a gente elaborar sobre isso, né? Quando tá um calor sinistro aqui, porque eu tô gravando isso num sábado, e sábado no meu escritório o ar não funciona, então fica um calor da porra, tá? E beleza, vamos que vamos. Há uma ideia filosófica por trás que permeia tudo isso, que são duas ideias opostas, tá? Uma ideia tá lá no nosso querido Jean-Jacques Rousseau, né? Francês, século 17 ou 18, sempre confundo, da teoria do bom selvagem. Ou seja, o Rousseau, esse camarada, né, que escreveu alguns livros, talvez o mais famoso seja Emílio, que é base dos cursos de pedagogia do Brasil e do mundo até hoje. Apesar dele nunca ter criado nenhum filho, ter abandonado os filhos, mas ele virou referência de pedagogia. O mundo é incrível, né? Então, o Rousseau tem essa teoria do bom selvagem. O que ele quer dizer com isso? Na visão do Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade corrompe ele, tá? Percebeu essa ideia? O homem nasce bom, puro, ingênuo. Meu bebê que tá lá em casa, né? Puro, ingênuo, perfeito. E a sociedade vai corrompendo aquele moleque. Ou seja, o problema está na sociedade, beleza? Essa é a ideia que permeia a esquerda até hoje. Então, por que a esquerda não vai criticar o criminoso? Porque ela entende que, no fundo, ele é uma vítima das armas que chegaram, das oportunidades que faltaram. E claro, ela não está totalmente errada em falar isso, mas ela só enxerga por esse prisma. Ela só enxerga de que, se você for ver todos os candidatos políticos de esquerda, sempre que acontece uma merda dessa, eles vão buscar a causa, e não vão colocar a culpa no ser humano. Vão falar, não. Ele cometeu crime, mas ele foi abandonado, não sei o que. E claro, qualquer análise séria vai considerar isso também. Porém, existe uma outra teoria, né, que dominou o mundo por 5.000 anos, né, desde que a gente tem relatos até hoje. Essa teoria está em voga e continua, que é a teoria judaico-cristã. Vocês sabem, eu não falo aqui tanto de religião, mas acho que para quem já viu mais vídeos aí, sabe que eu sou católico. Essa é a minha fé, beleza? A fé católica, né, e a fé católica é um desenvolvimento do judaísmo primitivo, tem uma ideia de que, lembra que o Rousseau, né, o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Aqui é o oposto, né? O homem nasce como o pecado original. É o dogma do pecado original. Quem quiser aprofundar, é só buscar assim, dogma do pecado original. Nós já nascemos com o pecado. Nós já nascemos com uma inclinação à maldade.
a gula, a vaidade, o orgulho, a soberba, a avareza. Nós já nascemos com isso e nós temos que ao longo da vida ir nos purificando, buscando a graça de Deus, a conexão com Deus, pra gente ir se limpando disso, porque nós naturalmente somos maus, tá ligado? Essa é a filosofia que eu adoto, tá? Porque eu sou católico, é óbvio, né? E pra mim é muito óbvio isso, é só você ver criança, não tem talvez um ser mais maldoso do que criança pequena, que olha uma outra criança e bate com ela na cabeça. Eu lembro da minha irmã sendo afogada por uma criança quando ela tinha, sei lá, 6 anos, e uma menininha afogando ela na piscina, tá ligado? Loucura, né? Crianças fazem isso, por quê? Porque ela não é um serzinho ingênuo, já vem com a maldade, já vem ali, e nós, claro, como sociedade, temos que ir ajudando ela, educando ela, para que ela possa compreender isso e ir se libertando e purificando isso. Mas são ideias filosóficas opostas. O que acontece é a esquerda adota essa ideia russoniana, então ela sempre vai buscar a causa, né, dali, enquanto a direita não dá para dizer que a direita pensa nada, porque a direita no Brasil não é uma estrutura formada, não tem lastro, né? É muito novo, né? É muito novo e é uma mistura, uma caldeirada. Aí tem nego da agricultura, ateu, aí tem, meu irmão, a galera neopentecostal da igreja evangélica que mistura religião com política, né? Aí tem os bolsonaristas, sabe? É uma loucura que não dá para você enxergar e fazer uma análise mais aprofundada. Mas de modo geral, né? Pelo menos assim deveria optar por essa ideia, né? Enfim, eu acho que não vai optar por essa ideia, por isso inclusive que eu sempre me coloco como católico e não como direita e esquerda, porque não enxergo no panorama político ninguém que represente essa ideia, que olhe para as pessoas e fala, cara, você tem que mudar, não é a sociedade que tem que mudar, quem tem que mudar é você. E se você parar para analisar todo o meu conteúdo nesse canal, é um conteúdo que eu estou falando para você melhorar, eu estou cagando, né? Claro que eu tô falando isso quando eu tô te vendo ao vivo. Se eu estiver ao vivo com você, você tiver uma história triste, eu vou me compadecer, né? Mas de verdade, assim, né? Aqui eu estou cagando se você tem dificuldade, se você tá sem dinheiro, se você, meu irmão, foi filho, não sei o que, teu pai te abandonou. Beleza, tá ligado? Não é que eu tô cagando pra isso, mas o meu ponto é, beleza, irmão, é isso. E agora? Vamos fazer o quê? Né? O que vamos mudar agora? Você tem duas opções, ou você vai ficar se lamentando, mas eu não tive oportunidade, ou você vai falar, beleza, eu não tive porra nenhuma, eu tô no cocô do cavalo do bandido, eu sou o último colocado, todo mundo, ninguém acredita em mim, mas, meu irmão, eu vou fazer virar esta porra mesmo assim. Você tem duas opções, são duas mentalidades distintas e, claro, eu adoto a outra, entendeu? De que, meu irmão, sim, não importa se tem esse sonho no teu coração, você vai trabalhar, você vai conquistar, pode ser que demore, pode ser que nem nessa vida você consiga, mas se você trabalhar muito, você vai conseguir alcançar a felicidade suprema possível para o homem, beleza? Caraca, passei de motoboy, direita e esquerda, Rousseau, fé católica, né? Felipe Ret, Major RD, enfim. Quando você vê Oruan, Major RD e Felipe Ret dando aquele discurso, eles estão claramente adotando essa ideia de que, cara, as pessoas têm que melhorar. Não adianta você só falar, olha, o pessoal tá roubando e matando porque tá tudo muito caro, né? Não, então falando, galera, para com essa porra, isso é um absurdo, né? E isso é meio muito óbvio, é muito louco, porque só um intelectual, né, que desconectado do mundo consegue achar que o ser humano não tem responsabilidade, que aquela pessoa não tem opção, que ela é uma vítima do sistema. Qualquer pessoa pobre, qualquer pessoa fincada na realidade, que, porra, trabalha, tá ligado? Trabalha, toma banho, sei lá, sustenta uma família. Qualquer pessoa percebe que sim, nós temos a opção de fazer o bem e de fazer o mal. E que tem pessoas que preferem, né, o atalho, o caminho mais fácil, né? Pessoas que não têm essa índole, não têm caráter, né? Isso é óbvio, isso é óbvio. Talvez a briga de Pose e Borges aí ao longo dessa semana é mais uma prova disso, né? Pô, são dois caras negros da mesma gravadora lutando pelo rap, saindo na porrada, meu irmão. Por quê? Porque é isso. O ser humano vem com a maldade dentro dele. Não importa se você é um príncipe ou se você, meu irmão, é sei lá, que você nasceu, meu irmão. Sei lá, você nasceu na merda, um aborígene australiano do século XVI, sem porra nenhuma. Tinha maldade naquele coração ali, e se você não trabalhar muito, ela vai dominar você, tá ligado? É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham compreendido o que eu estou falando. E caso vocês não tenham compreendido, que vocês assistem novamente esse vídeo. E, cara, busquem evoluir, busquem estudar, né? Senão vocês sempre serão dominados pelo que os outros falam. Não acredita nem, tá ligado? Vai buscar com suas fontes. Discordou de alguma coisa que eu tô falando aqui? Vai buscar, vai atrás, tá ligado? Também não me idolatre também não, tá ligado? Eu sei que tá chegando um monte de gente aí, eu curto muito vocês. Porra, foda, necessário, maneiro. Porra, tamo junto, tá? Mas, ó,
eu também sou ser humano, falho, eu posso fazer uma porrada de merda, tá ligado? Já fiz muito e provavelmente vou fazer muitas. Então, cara, não idolatre ninguém, trabalhe muito, né? E vamos que vamos. E que, cara, que o crime no Rio de Janeiro acabe, porque é difícil pra caralho. Beleza? É isso. Tamo junto, até a próxima. Valeu.